Agora, você escolhe o que fica mais barato, hein? Se alimentar em casa ou fora. O que não dá é para não ser saudável, né? A nutricionista do Instituto Mineiro de Endocrinologia, Renata Rodrigues, veio falar sobre esse assunto. Um bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Quais são os desafios, então, de quem prefere se alimentar em casa, né? Ou fora, nos restaurantes? Eu acho que cai muito para o quesito criatividade, né? Em casa, a pessoa tem aquela tendência de fazer sempre a mesma coisa. Já no restaurante, você tem aquela grande variedade de alimentos. Então, eu acho que você tem que tentar seguir o básico, né? Não cair para aquela mistureba de colocar salgadinho, torta, farofa, arroz, macarrão no mesmo prato. E tentar seguir o que a gente faz em casa mesmo. Um arroz, um feijão, uma salada, um leguminho refogado e uma carnezinha. A pessoa em casa, ela deve sempre seguir esse raciocínio? Tem que seguir sempre. O que eu acho interessante variar é não usar o arroz branco, usar sempre um arroz integral, ou uma batata doce, ou um cará, um inhame cozido, né? O feijão você pode variar, mas sempre seguir aquele básico. Metade do prato de salada, na outra metade você vai colocar um arroz, um feijão, uma carne magra, dando preferência para frango e peixe. E se quiser fazer o acompanhamento, sempre um legume ou uma verdura refogada. Agora, um grande problema de quem se alimenta em casa, né, é a falta de tempo. As pessoas não têm muito tempo para ficar cozinhando, né? E aí, o que elas fazem? Elas cozinham, às vezes, para a semana inteira, né? O que dá para ficar na geladeira? Por quanto tempo? É bom congelar alguns Dá itens? para fazer muita coisa e congelar. Por exemplo, você pode fazer uma sopa de legumes e congelar. Só que o legal é você congelar sempre em vasilhinhas de vidro e nas porções individuais. Porque se você faz, por exemplo, um panelão ou de arroz ou de sopa e congela de uma vez, vai ficar naquele tira e põe. Quanto mais a gente tira e põe da geladeira, maior a probabilidade daquele alimento ser contaminado, né? E aí fica inutilizado. Então, o ideal é faz tudo no domingo, congela. Não tem problema, não perde valor nutricional por isso. Perde um pouco sempre, né? Mas a gente tem que viver de acordo com a nossa realidade. Se a pessoa sim. tem um pouco mais de tempo, o ideal é fazer um pouquinho de arroz para dar para ser consumido no almoço, no máximo no jantar. E por que tem que ser na vasilhinha de vidro? Porque evita a contaminação. A vasilha de plástico, ela costuma grudar alimento. Então, a gente não consegue higienizar 100% igual a vasilha de vidro. Tanto para armazenar em casa, quanto para levar, se for o caso de levar marmita, alguma coisa desse tipo. Então, falando da marmita, né? Como é que ela deve ser organizada? E quanto tempo ela dura também? Nem todo mundo tem aquelas bolsas térmicas, né? Quais são as dicas para isso? O ideal é fazer, por exemplo, você vai levar a marmita para o almoço de amanhã, então fazer o jantar à noite, já deixar tudo armazenado, coloca na marmita a quantidade certa, coloca na geladeira, não deixar ali dando sopa muito tempo em cima da mesa, né? Se não tem como armazenar numa marmita térmica, não demorar muito para chegar no lugar e colocar imediatamente na geladeira. Colocar na geladeira logo, né? Logo, assim que chegar, não ficar dando bobeira, não. Agora, para quem opta pelos restaurantes, os desafios são outros, né? Muitas vezes escolher, como você disse, é um problema. As pessoas acabam misturando tudo, né? Fica aquela mistureba. E muita gente não percebe, mas o prato do restaurante ele é muito maior do que o prato que a gente consome na casa da gente. É verdade, a gente é levado a comer mais. Você vê aquele prato enorme, você acha que está colocando só um pouquinho, aí tende a colocar uma farofa, uma massa, uma fritura. E aí foge desse quesito alimentação saudável e eventualmente você acaba pagando até mais caro por uma comida que não é tão boa de qualidade. Como que as pessoas devem se organizar, então? Porque a tendência quem gosta de churrasco, pega churrasco todo dia. Quem gosta de massa, acaba abusando, né? O negócio é se organizar. Então, tentar seguir a premissa que você segue em casa, né? Metade do prato de salada sempre, isso tem que ser regra. Na outra metade, você coloca um carboidrato, que pode ser, igual eu te disse, arroz integral, batata doce, uma massa sempre com molho vermelho, que é uma massa menos calórica, né? Um feijão, um legume refogado e uma carne sempre frango ou peixe. Se quiser comer churrasco ou carne vermelha, pegar um corte que seja mais magrinho, tirar a gordura aparente da carne e seguir o basicão de casa mesmo, fugir das tentações. E quanto à higiene do lugar, que nós devemos ficar atentos? O ideal é um lugar, você almoçar ou jantar num lugar que você consiga ver a cozinha, né? Salada, muita gente tem aquela coisa de não querer comer salada fora de casa. Então, se é uma cozinha mais aberta, que você pode ver o que está sendo preparado ou não, já é uma coisa mais segura. Muita gente busca a alimentação mais saudável e quer emagrecer mesmo, né? Quais são os itens que a gente pode colocar no prato correndo menos risco, por exemplo, de ter muito óleo, manteiga na preparação, né? Que a gente tem menos risco. Salada sempre.
tá? Se for escolher massa, evitar qualquer tipo de molho branco ou gratinado, dá preferência sempre para molho sugo ou molho à bolonhesa. Se colocar molho à bolonhesa, não tem necessidade de colocar a carne, né? Tá. Evitar molho de salada, esses molhos prontos. E usar sempre, por exemplo, um aceto balsâmico, um vinagre, um tempero à base de erva desidratada mesmo. Se quiser colocar azeite, só um fiozinho, porque o azeite, apesar de ser uma gordura muito boa, ele engorda demais também, né? E evitar fritura, preferir sempre uma carne assada ou grelhada, que aí fica Tá no caminho joia. certo, né? É. Ok, Renata, muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez. Um ótimo dia para você. Bom dia.